preparados para ouvir uma palavra do Senhor nessa tarde? Quero perguntar uma coisa. Crente aqui? Tem crente aqui? Ô, Jesus! Vou perguntar de novo. Tem crente aqui? Amém, tem crente aqui, glória a Deus. Eu estava preparando essa palavra. Eu falei, opa, essa palavra é para crente. Glória a Deus. Para os cristãos que estão na caminhada com o Senhor Jesus. Nessa nossa caminhada diária, abençoada. Não é fácil, mas o Senhor está conosco. E Ele nos ensina, Ele nos instrui e Ele nos direciona. Vou contar uma coisa engraçada para vocês, antes de vocês levantarem, termos um versículo. Eu lembro que quando eu era criança na igreja, minha mãe me levava. E a hora do louvor eu sempre amei, sempre gostei muito. Ficava sempre aqui nos primeiros lugares na hora do louvor, adorava. Aí a hora que acabava o louvor, às vezes tinha escolinha na igreja. E às vezes não tinha. Aí eu chegava, aí quando eu olhava para a cara do pastor, que o pastor não chamava a gente para ir para a escolinha, eu falava, ai, vou ter que ouvir palavra. Aí minha mãe falava, vai ouvir. Eu falava, vou nada, eu vou dormir. Eu vou dormir. E era engraçado que o sono não vinha quando eu era criança. E eu ouvi muita palavra, criança sentada. E eu acho interessante que eu encarava a palavra como o momento mais chato do culto. Verdade, queridos. Eu falava, nossa, é um momento que dá sono. É um momento que é no mínimo meia hora, dependendo do pastor. Nossa, mas naquela minha época, dos anos 90, tinha pastor que pegava 2 horas, né, pastor? Era assim, não é porque eu era criança, não, mas tinha. O pastor era fervoroso, era 1, 2 horas de palavra. E eu era criança, eu falava, o momento mais chato. Mas um dia eu estava me lembrando disso. E eu parei, eu pensei e falei, gente, que isso? Como que eu pensava uma coisa dessa quando eu era criança? É o momento mais especial do culto, querido. A adoração ao Senhor é uma bênção. É muito bom louvar, adorar. Mas quando você senta, querida, aqui não é igual em casa. Que as pessoas te chamam, que você tem que levantar, que você tem que sair, que você está orando, está escutando o povo na rua. Aqui você escuta e aqui você senta e aqui você vai ouvir mesmo. É ou não é? Aqui você tirou o tempo, você sentou para ouvir. Olha que momento especial. Então, quando eu era criança, eu encarava assim. Então, isso saiu do meu coração, graças a Deus. E hoje eu sei que é um momento único e especial. Então, esse momento aqui, eu não sei quanto tempo que o Senhor vai estar ministrando, porque a gente prepara algo, o Espírito Santo, Ele vai além, Ele vai do que a gente não imagina. Eu não sei quanto tempo não, querido, mas se sinta privilegiado de estar sentado aí, ouvindo a palavra de Deus. Não olhe ao pregador ou à pregadora, não olhe para ela. Olhe que aqui é a palavra de Deus. Aqui foi o momento que a gente sentou, preparou, e o Senhor colocou no nosso coração. Amém? Eu quis trazer essa curiosidade para vocês, porque você pode perguntar para a criançada se vocês gostam de ouvir palavra na igreja. Pode perguntar. Querido, pode se colocar de pé agora, por favor. E abra sua Bíblia comigo em Filipenses 3,13. Filipenses 3,13. Aleluia. Lá no final, Filipenses 3,13. Aleluia, glória a Deus, Senhor Jesus. Aleluia. Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Jesus Cristo. Aleluia. Pode fechar os seus olhos, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, o nosso Pai, nós estamos aqui nessa tarde, Deus, reunidos como igreja, para ouvir uma palavra que o Senhor tem para nós. Ô Senhor Jesus, que não seja mais um domingo, que não seja só mais uma palavra, que não seja só mais um momento, Deus,
Senhor Jesus, fala conosco. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo, Pai. Estamos aqui, Deus, com o coração sedento para ouvir a tua palavra. Nós queremos te ouvir. Nós queremos, Senhor Deus, sentir mais o Senhor. Espírito Santo de Deus, tens liberdade em nosso meio. Espírito Santo de Deus, venha convencer os irmãos da palavra. Que a palavra possa entrar no coração e fazer morada em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se assentar, queridos. Eu gosto sempre de trazer um tema para a minha palavra. E o tema da minha palavra nesta tarde é: vamos avançar. Amém? Vamos avançar? Vamos? Vamos para frente? Vamos seguir? Então ouve essa palavra, você vai avançar em nome do Senhor Jesus, amém? Então não esqueça esse título, vamos avançar. Aqui em Filipenses, Paulo, ele estava preso em Roma, e ele estava escrevendo uma carta à igreja de Filipos, e ele dizia para os irmãos, preso. Paulo escreveu, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, irmãos, quanto a mim, eu não sei, não há alcançado. O que ele está querendo dizer aqui? Irmãos, eu também estou na caminhada. Irmãos, mesmo que ainda não esteja alcançado, eu ainda estou na caminhada. E ele fala, mas uma coisa faço. Aqui, essa parte do versículo, Paulo fala assim, uma coisa eu faço. É para você ver como fala essa frase. Coisa eu faço. Eu não estou falando de uma coisa que eu estou pronto a fazer. Eu não estou falando de um foco. Irmão, uma coisa eu faço. Paulo diz. Ele está certo disso. Que isso ele vai fazer. Olha quando você lê o versículo e começa a entender. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão diante de mim. Então Paulo está falando, irmãos, vamos avançar. As coisas que ficaram para trás, ficou para trás. Vamos avançar. Vamos ao alvo. Vamos seguir, irmãos. Ele estava falando de dentro. Vamos, irmãos, vamos. E quando eu estava pensando, seguir para onde? Para o nosso objetivo. O nosso alvo, o nosso objetivo é o quê? O que é? É Cristo. Quem conhece aquela música que fala, eu vou lutar e vou vencer. Ninguém vai me deter. O meu alvo é quem? É Cristo. Então Paulo estava falando, irmãos, uma coisa eu falo para vocês. O meu alvo é Cristo. Eu não vou ficar olhando para trás as coisas que aconteceram, não. Eu vou seguir. Eu vou para frente, eu vou seguir. Mas sabe o que eu acho engraçado? Como que uma pessoa de dentro da cadeia, presa, tem esse pensamento, querido? Está preso. Vou prosseguir, eu vou seguir. Uma pessoa presa, sinceramente, é um estado muito difícil de estar. Preso, privado de tudo. E a prisão de Paulo não era igual aos presídios aqui hoje em dia, não. Tem hora para alimentar, tem tudo certinho. Era muito diferente. E mesmo assim, o coração dele estava, o meu alvo é Cristo. Eu vou deixar para trás o que passou e vou seguir. E vou seguir. Eu achei interessante que quando eu estava fazendo essa palavra, eu estava escrevendo, o Senhor colocou no meu coração 3 tipos de... Eu falei que a palavra é para crente, não falei? 3 tipos de crente, de cristão. O primeiro é aquele cristão que está na igreja há pouco tempo, ou converteu há algum tempo. E ele fala assim, ó, o meu passado, vocês não vão querer nem saber. Mas eu aprontei, viu? Ó, irmã Camila, não dá nem para contar que você chora. Irmã Camila, o meu passado é vergonhoso.
Irmã Camila, quem lembra de mim sabe. Nós temos pessoas aqui assim, que não nasceu no berço cristão, que teve um passado complicado, um passado difícil, que aprontou muito, que fez coisas que hoje até se envergonha. Nós temos esse tipo de cristão aqui, que teve esse passado. Nós temos também aqui um tipo de cristão que um dia ouviu a palavra de Deus, entendeu, aceitou, e desde então, falou assim, não, eu entendo, hoje eu sou uma pessoa cristã, vou seguir a Jesus, vou seguir a Ele, vou aos cultos, vou mudar a minha vida, e só. Vou para a igreja, tal horário, tal dia, senta aqui certinho, vem bonitinho, vai para casa. Aquele cristão que está tudo bem, está tudo certinho, eu já aceitei Jesus mesmo, está tudo ok comigo. Vocês estão me entendendo? Eu estou entendendo, né? Eu estou aqui estagnado, numa régua. Sou cristão, está tudo bem, está tudo certinho. Um dia eu aceitei Jesus no meu passado e hoje eu continuo servindo a Jesus, ok? E eu tenho também um terceiro tipo de cristão. Aquele, olha só, aquele que já trabalhou muito. Aquele que está um tempo na igreja. Aquele que já subiu um monte, aquele que já orou de madrugada, aquele que já lutou muito, que já ajudou muito o pastor, aquele cristão, aquele crente que aquele crente que já trabalhou muito, aquele crente que já construiu muita coisa, aquele crente que trouxe muita gente para Jesus, aquele crente fervoroso, aquele crente no passado muito bom. Então preste atenção nesses 3 exemplos. Eu vou voltar neles. Vocês conseguem lembrar? O primeiro, aquele cristão que fala, olha, irmã Camila, o meu passado, eu tenho vergonha. Eu fiz muita coisa que, olha, não dá nem para falar. Aquele cristão que conheceu Jesus, está tudo bem, está tudo certinho. Eu estou aqui quietinho na minha, não quero perder minha salvação, não, estou de boa aqui. E aquele crente que já trabalhou demais. Que já teve uma caminhada boa. Amém? Queridos, por que eu estou querendo dizer isso para vocês? Porque nós precisamos avançar. Nós precisamos entender que o passado, ele faz parte da nossa história. Mas nós não podemos ficar lá. O passado, ele trouxe ensinamentos, seja ele bons ou ruins, mas nós não podemos ficar lá. O passado, ele vem na nossa vida como o que passou. Sejam coisas boas ou ruins, é passado. Hoje nós estamos no presente. O que eu fiz na hora do almoço já foi um passado que passou. E Paulo está falando assim, ó, eu não vou ficar olhando mais para o passado, não. Opa, mas espera aí. Paulo já tinha feito tanta coisa boa, não tinha? Mas não é para olhar para o que passou. Por quê? Tem um exemplo muito interessante na Bíblia. Em Gênesis, abre lá comigo para vocês verem, Gênesis 19, lá no comecinho. Gênesis 19. Alguém sabe me dizer qual história que conta em Gênesis 19? A história de Ló. A história de Ló. Quem que era Ló? Sobrinho de quem? Abraão. Ló morava numa cidade que se chamava Sodoma, e essa cidade estava perdida. Essa cidade estava com muita maldade no coração. E por causa dessa maldade do coração do homem, uma maldade extrema,
Deus decidiu destruir Sodoma e também Gomorra. Porém, Ló morava nessa cidade. E ele era sobrinho de Abraão. E pela intercessão de Abraão, o Senhor não deixou que Ló morresse em Sodoma. E enviou 2 anjos. E agora você vai olhar lá comigo no 19. O que aconteceu? Os anjos falaram para ele: Ló, pega a sua família e vai. Eu estou resumindo. Depois, se vocês quiserem saber da história bem detalhada, vocês podem ler Gênesis. Os 2 anjos falaram: Ló, sai da cidade. Mas não olha para onde? Para trás. Sai, Ló, dessa cidade. Da sua cidade, mas não olha para trás. E no 19 e 24, o que aconteceu? A destruição de Sodoma e Gomorra. No 24 diz: então o Senhor fez chover, igual agora, do céu, enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. 25. E destruiu aquelas cidades, toda aquela campina, todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Meu querido, os anjos falaram: Ló, pega a sua família e vai, não para, segue e não olha para trás. Na hora que Ló estava indo, a mulher dele para trás e virou uma estátua de sal. E o que vem ao meu coração quando eu falo de olhar para trás? Paulo não mandou avançar, Paulo não mandou seguir. Por que essa mulher me está olhando para trás? Por que ela olha para trás? Curiosidade? Nossa, o que está acontecendo com aquela cidade? Será que ela olhou para trás por curiosidade? Ou ela olhou para trás com saudade? Saudade daquela cidade onde ela vivia? Ou ela olhou para trás porque ela tinha apego nas plantinhas que ela deixou lá na garagem? Vai destruir tudo. Será que foi isso? Ela olhou para trás, por quê? O Senhor estava mandando avançar. Estou livrando vocês da morte. Vai, corre, sai daí. Não olha para trás. Mas a curiosidade, o medo de deixar o passado, fez com que ela olhasse para trás. E o que aconteceu com ela quando ela olhou para trás? Ela virou uma estátua, ela morreu. Ela morreu porque olhou para o passado, porque olhou para trás. O que acontece quando nós olhamos para o passado, seja ele qual for? A gente para. A gente não consegue mais avançar. A gente fica parado naquilo. Parado naquilo. Lembra dos exemplos? Lembra dos exemplos? O primeiro exemplo que eu dei são pessoas que vêm para a igreja e ficam: mas eu era isso, mas eu era aquilo, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. Meu querido, se você nasceu de novo, se você aceitou Jesus, para de olhar quem você era e lembra de quem você é agora. Você é nova criatura em Cristo. Se você ficar olhando para quem você era, para o seu passado, eu vejo muito testemunho na igreja de pessoas que valorizam o passado, porque eu era traficante, porque eu matei, porque eu bebi. Querido, o passado ficou para trás, eis que tudo se fez novo, você é nova criatura, e agora adiante é para frente, é para avançar, é para alcançar rumo ao alvo, que é Cristo. Então, meus queridos, talvez essa palavra não sirva para você, porque você já desapegou disso, amém, glória a Deus. Mas se você conhecer alguém que está apegado nisso,
conheceu Jesus, veio para o Senhor Jesus, mas fica apegado no que passou. O que passou, passou. A partir do momento que você acredita em Cristo, que você aceita o sacrifício de Jesus, eis que tu és nova criatura. E o que você fez ou deixou de fazer foi para o lago de esquecimento do Senhor. Você nasceu de novo, você pode sim pregar o evangelho, você pode sim ser um exemplo, você pode sim. Tem gente que deixa de avançar porque fica lembrando de quem era e não aceita o sacrifício de Jesus. Lembra, nasceu de novo, nasceu de novo. Então supervaloriza o seu passado, supervaloriza o seu novo nascimento em Cristo. Isso sim é para ser valorizado. Ninguém tem que bater no peito e falar quem era, não. Tem que bater no peito e dizer quem eu sou agora. Quem eu era dominado pelo diabo. Hoje eu sou um cristão que sirvo a Cristo. Seja um cristão que sabe que o passado não é para olhar para trás. Sabe o que vai acontecer com você? Se você ficar olhando para trás, você vai virar uma estátua de sal. Você vai começar a morrer, por mais que você fez tudo certinho, você veio para a igreja, você aceitou, você virou no processo, mas você começa a falar, não, mas eu não sou digno. Não, mas lá no meu passado. Vai viver de passado, não. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro na sua vida que agora daqui para frente, vamos deixar esse passado para trás. Eis que tudo se fez novo, nova criatura tu és. Tem orgulho dessa nova criatura que o Senhor te transformou. Quando as pessoas chegarem em você, mas você não fala, não, esse aí não existe mais não. Quem que é esse? Esse eu não conheço. Eu sou nova criatura no Senhor. E você vai envergonhar o diabo. Ele não quer que você seja nova criatura. Ele quer que você olhe para o passado. Bem? Esse é o primeiro tipo de pessoa que o Senhor colocou no meu coração. Avança! Para com isso. Esquece. O que passou, passou. O segundo tipo de pessoa que o Senhor colocou no meu coração é aquela pessoa que entendeu o sacrifício de Jesus. Glória a Deus. Hoje, aí vem para a igreja uma belezinha. Belezinha. Querido, mas você vai ficar pensando só no dia que você aceitou Jesus. Para nesse passado. Sim, que eu aceitei. Querido, o dia que eu aceitei Jesus, minha vida se transformou. Ah, não, agora eu tenho hora para ir na igreja. Posso beber, agora eu não posso fumar. E é isso. Meu querido, não é só isso, não. É preciso avançar. É preciso viver diariamente com Deus. É preciso buscar. É preciso, não pode estagnar, não. Sabe por quê? Acaba dando uma vontade de olhar para trás. Aí você pode. Mas, quando eu cheguei na terceira pessoa, acabou comigo. Porque a terceira pessoa que eu falei para vocês é a pessoa que está ajudando, está firme, já trabalhou muito. Aceitou Jesus em 1980. Lutou já foi em casa de recuperação, já subiu no monte de madrugada. Já viu? Quem já ouviu a história que ia no monte e a grama ficava com brilho? Quem já ouviu falar isso nos anos 90, 2000? A Aninha falou, eu vi. Quantas coisas já aconteceram? Quantos de verdade, querido? Quantos aqui já viram cura na igreja? Queridos, eu já vi, eu me lembro de uma mulher na igreja que não podia ter filho. Que o filho dela hoje deve ter uns 30 anos. Eu me lembro disso, que um pastor foi, teve ousadia, orou por ela e hoje ela é mãe. Eu já vi tanta coisa. Já vivemos tanta coisa. Como que é, pastor? Eu não estava aqui, mas é Idão, é Idinho, é tudo, tanta coisa, pastor. Já viram tanta coisa, tanto tempo. Quem está aqui com o pastor desde lá do pequeno? Quem está com o pastor? Faz tempo, aí ó, tem muita gente. Quantas coisas vocês já viram, não viram? Quanta coisa.
Quanta coisa, querido. Quanto cimento já amassou, já ajudou. Depois foram chegando mais irmãos ajudando também. E estamos juntos. Oh, Jesus, e vamos para a casa de operação, vamos. Não tem tempo ruim para o irmão. Sei. Já fiz tanta coisa para o Senhor. Irmão, aqui ó, irmão, ó. Se eu parar para contar, você vai ter orgulho. Eu já fiz. Eu não sabia o pastor que ele disse. Ó, nós já andamos, nós já fizemos. Querido, amém, glória a Deus, porque você já fez muito. Glória a Deus por isso. É isso aí. É isso. Mas, eu quero te perguntar uma coisa nessa. Você já fez muito, mas e hoje? Hoje, 25 de janeiro, 2026, o que você tem feito? Já fiz muito. Eu quero te dizer que o passado também ficou para trás. É um passado bom, não é? Abençoado. Fiz muito. Trabalhei muito, tanta coisa eu já vi do Senhor. Ou já tive cura, já tive cura na minha vida, na minha família. Querido, muita gente já converteu através da minha vida. É gostoso lembrar as pessoas que você já trouxe para a igreja? Tanta coisa você já fez. Pastor Sérgio, quanta coisa, né? Para para pensar, pastor. Tanta gente, tanta coisa. Amém. O Senhor tem recebido tudo que passou, querido. Mas o problema é que nós estamos vivendo experiências passadas. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, quando eu fui um dia e dei uma pregação que toca a boca do balão, quando eu subia para louvar, quando eu subia para pregar, quando passou, querido, você não pode viver do que Deus já fez na sua vida. Ele tem algo novo para nós. Querido, o que o Senhor já fez, louvado seja. Mas e hoje, querido? O que nós temos feito hoje? Nós estamos continuando, avançando, ou nós paramos em algum lugar? Ou nós estagnamos em algum lugar? Eu não estou dizendo, querido, misericórdia, dizer que o amém valeu. Pode ter pessoas aqui que foi fruto da sua oração, amém? Valeu demais. Só que, para Deus conta o presente, meu querido. Deus conta o presente. Eu posso dizer uma coisa para vocês que é triste. Eu já vi muito homem de Deus. Já vi. Já fez tanto. E que hoje eu não vejo nem vir numa igreja evangélica. Eu já vi. Eu acho que vocês também já viram. Homens de Deus que você fala, aquela pessoa era uma bênção. Meu querido, pode dizer era uma bênção. Por quê, querido? Começou a olhar, não. É perigoso. Já fiz muito. Nossa, se enche pelo que já. Não, eu conheço a Bíblia aqui. Você conhece a Bíblia? Sim, eu leio, tal. Todo dia continue lendo. Continue, o Senhor. Você todos. Aleluia, glória a Deus, querido. Sabe o que eu acho interessante? Como que você vai falar para os irmãos que estão chegando do que... Não, porque um dia no acampamento, o povo revirou lá, foi uma... Eu vivi essa experiência? Eu não vivi. Como que você vai falar do mover que era hoje? Todos querem sentir esse... Aconteceu, amém. Que bênção. Mas e hoje? O que nós temos para o Senhor hoje? Como que estão os cristãos? Como que nós...
Nós estamos numa mera religiosidade de vir para a igreja e cumprir o meu papel para mim não perder minha salvação? Será que é isso? Fazer o que eu tenho que fazer porque é domingo, logo eu vou dormir. Será que é uma mera religiosidade? Ou tem algo aí dentro que precisa avançar? Ou tem algo aí dentro que fala, nossa, realmente, eu estou estagnado. Eu posso mais. Em Êxodo 16, 14 e 20. Aí para você ver. Êxodo 14. Êxodo 16, perdão. Êxodo 16, 14 e 20. Aqui, em Êxodo, nós vamos falar sobre o povo que tinha saído do Egito e estava com Moisés aonde? No deserto. Olha que interessante, o povo estava no deserto. E Deus supriu aquele povo em todo o tempo. E eu achei interessante essa parte, que fala sobre o maná que caiu. O 14. Alcançando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. Vendo-lhe os filhos de Israel, disseram uns aos outros, o que é isso? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Essa é a palavra que o Senhor ordenou. Colhei dele, cada um conforme o que pode comer. Um gomer por cabeça, conforme o número das vossas almas. Cada um tomará para o que se acharem na sua tenda. Os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deixaram dele para o dia seguinte, e criou bicho e cheirou mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Então, querido, o que aconteceu? Deus proveu o pão, caiu maná do céu. Então, todo dia ia ter o que comer. De acordo aqui, ia ter. Não está falando aqui na Bíblia? E Moisés falou, pode comer, povo. Pega aí e come, ninguém vai passar fome, não. Mas eu quero dar uma orientação. Não é para guardar. Vai ter de novo. O que o povo fez? Sei lá se vai ter mesmo. Vou lá confiar e passar fome? Capaz. Vou pegar o de hoje. E o que aconteceu com o que o povo guardou? Está falando aqui. Juntou bicho e cheirava. Por quê? Porque o maná que caiu já passou. Acabou. Outro dia, as experiências que você teve com Deus. Você já absorveu. Você já viveu. Vai cair maná novo do céu. Você não precisa viver com aquele que... Vamos viver o novo do Senhor. Vamos viver o novo do Senhor. O Senhor... Ou você está achando que o Senhor não vai mandar coisa nova para você? Ou você está achando que para você, o Senhor já fez? O povo achou que não. Você está achando que o que você já viveu já acabou? Você viveu com o Senhor, já acabou, não tem mais. Deixa eu guardar bem na minha mente o que eu já vi do Senhor, que o Senhor já fez na minha vida, porque eu não sei não se Deus vai fazer de novo. Meu querido, o que passou? Eis que tudo se fez novo na sua vida. O Senhor já fez, o Senhor ainda tem muito mais para derramar. Tem maná novo, tem novidade. Vai estagnar? Vai parar? Por quê? Está duvidando que Deus vai fazer? Tá?
Está guardando para quê? Olhar para trás? Seja o que for, o Senhor tem novidade para o seu povo. O Senhor é um Deus que tem coisa nova para nós. Seja o que nós vivemos, nós vamos viver algo, coisas ainda maiores no Senhor. Nós ainda vamos ver coisas maiores. Nós ainda vamos alcançar. Vamos olhar para frente. O que nós temos que fazer? Olhar, seguir. Paulo preso dizia, eu preciso avançar. Eu não vou ficar preso, eu preciso avançar. Tanta coisa Paulo tinha feito, ele podia falar assim, agora eu estou preso, mas estou preso aqui porque estava ali levando o evangelho, eu estou preso porque eu já fiz muito. Ele não podia ter feito. Ele podia ter falado, muito eu já fiz. Estou preso aqui, meus amados irmãos de Filipos, porque muito já fiz, agora vocês que estão soltos, vocês se viram e correm atrás. É isso que ele está falando aqui? Não, meus irmãos, sejam... Mas lá na frente você vai ver que Paulo fala assim, vamos avançar. O Senhor colocava no meu coração, a igreja precisa de uma palavra para dizer, vamos avançar, vamos continuar buscando o Senhor, vamos continuar, tem maná novo, tem coisa nova, mas o povo não quer. O povo está vivendo o que passou. Bomba na minha mente, gente. Veio muito forte no meu. Por isso que eu quis trazer para os irmãos. Sabe por quê? Estamos na caminhada há algum tempo. Fizemos bastantinho já. E o Senhor falou, você vai viver com o que você fez, Camila. Você vai viver com o que já aconteceu, Camila. O Senhor falou comigo, aquilo que você já fez. Amém. Quero mais. Viva mais. Busca mais. Ora mais. Jejua mais. Busca mais. Vai mais. Mais. Avança. O que eu já fiz, eu quero fazer. Viver. Nada da mesmice. Estou cansada de muitas vezes orar. Você ora, você abre o olho, você fecha o olho. Você, Senhor, eu quero algo novo. Eu não quero viver uma caminhada. Um irmão de sal. Não, meu querido, não. Eu tinha tanta coisa aqui que eu escrevi. Comecei a escrever. Mas o Senhor, eu não quero que vocês esqueçam disso. Eu não quero que vocês esqueçam. Vamos avançar. Vamos avançar. Sabe o que eu acho interessante? E quando eu comecei a escrever, a fazer essa história, Deus colocou a história de Ruth no meu coração. Teve acho que um ano e meio atrás. Eu ministrei aqui a palavra sobre Ruth, não sei se estava aqui, foi quarta-feira. Eu falei, não, eu quero pegar essa palavra, quero pegar essa história de Ruth e detalhar para os irmãos entenderem ela bem detalhada. Eu não sei se a igreja... Essa história falou comigo. E por que a história de Ruth falou? Porque o que aconteceu com Ruth? O que aconteceu? Ela era o quê? Vamos lá, vamos comigo. Abre lá sua Bíblia. Vai lá em Ruth. Ruth 1:16 que eu vou ler. Vocês lembram da história de Ruth? Quem foi Ruth? O que fez Ruth? Eu não vou conseguir falar aqui igual eu falei na quarta, no culto de estudo bíblico. Mas lá em Ruth 1:16, Ruth se casou
um dos filhos de Noemi. Noemi ficou viúva e Ruth também ficou viúva. Depois que ela ficou viúva, querido, naquela época, não queira ser uma viúva. As viúvas sofriam demais. Era muito difícil ser viúva. Você vivia com o resto dos outros. Era algo complicado. Mas Noemi, Belém, resolveu voltar para Deus. Não há mais fome, eu vou voltar. Ela pegou e falou para as 2 noras dela, Orfa, olha, eu vou voltar. Vocês podem voltar para a família de vocês. Orfa foi. E aqui no Ruth 1,16, que é onde eu quero que vocês leiam, Noemi falou assim, olha, vocês podem voltar. Mas aí Ruth respondeu, não me instes em te abandonar e deixar de te seguir. Porque aonde quer que fores eu ir, e onde quer que pousares à noite, ali o teu povo é o meu, e o teu Deus é o meu. Ah, aleluia, que testemunho de Noemi. Eu fico pensando, para Ruth poder falar isso para Noemi, o teu Deus vai ser o meu Deus. Como que Noemi apresentou esse Deus para ela? Ela falou, não vou te abandonar. Nós duas, nós vamos seguir juntas. Vou te abandonar não. Vamos avançar. A história seguiu. Aí as duas foram para Belém. E o que aconteceu? Ruth começou a colher. Resumindo a história. Resgata. É aquela história que seria de tristeza e de luto, foi transformada. Mas por quê? Elas não ficaram no passado. Quem morreu, morreu. Eu não vou ficar aqui. Eu preciso Se Ruth tivesse ficado com Noemi, eu tenho certeza, a história delas não teria grande ação com. Mas elas falaram, o quê? Já aconteceu o que tinha. Noemi, uma mulher de Deus, ela falou, não, vamos avançar, Ruth. Ó, vocês duas, se não quiser, não precisa ir não, eu estou indo. A mais esperta falou o quê? Eu vou junto. E ali, a história forma que o passo. É o passo de avançar. Muito de nós, talvez, perdemos na terra pessoas que nós amamos, parentes que nós amamos. Pai, mãe, irmão, amigo. E a gente está preso nesse luto. A gente está preso nisso. A gente tenta respirar, tenta viver, mas esse luto afoga. Esse luto te detona por dentro. Querido, isso não faz bem para você. Não. Se você está vivo, o Senhor te quer vivo, vivendo. O Senhor te deu ar de vida, é para você continuar e vivendo. Quem morreu? O Senhor. Você está vivo, precisa continuar. Eu sei, é muito difícil. Já perdi também a pessoa que eu amo. Mas eu quero liberar uma palavra para você. Se você está apegado a esse luto, você morreu junto com aquela pessoa. Está conseguindo seguir? Você não está conseguindo seguir, gente. Muito sério. Você está apegado àquele passado. Meu querido, nesta tarde,
Eu libero uma palavra. Libertação para a sua vida. Você está apegado àquilo, àquela pessoa que você amou, amém. Você conviveu em nome do Senhor. Você vai conseguir seguir e avançar nesse momento. Isso não vai mais te prender. Você vai lembrar com carinho. Tudo vai acontecer, mas você não vai estar preso. Isso não faz bem para você. Você precisa seguir. Não pode te prender no passado. Não é isso que o Senhor tem para você. Amém? Amém? Vamos desprender disso. Quem está vivo, o Senhor quer que continue vivendo. Vamos seguir. Vamos avançar. Vamos avançar. Aleluia. Eu achei interessante que eu vi uma história que eu achei engraçada, sabe? Ela fala de uma turma de pessoas de senhores aposentados e senhoras aposentadas que gostavam de viajar. Quem quer viajar depois que aposentar? Eu quero. Quer viajar, pastor? Ô, glória, vamos viajar depois que nós aposentar. Eu já estou viajando sem aposentar, imagina a hora que eu aposentar. Ninguém me segura. Amém? Não é gostoso? Não ter horário para cumprir, poder viajar tranquilo. E esse grupo, eles eram senhores e senhoras que estavam aposentadas e eles iam de um lado para o outro em várias cidades passear. Eles faziam grande excursão. Porém, como eles ficavam muitos dias fora, eles levavam uma bagagem muito grande. Então, o que acontece? Todo mundo adaptou a essa mala que está usando agora, que é a mala do quê? De rodinha. Ela pode estar grande do jeito que for, que você carrega, ó, de boa. Estou indo, pega a mala de rodinha, põe lá no porta-mala do ônibus e acabou. Essas malas são chiques, se você não tem, compra uma e começa a profetizar que você vai viajar. Amém? Aí o que aconteceu? Tinha uma senhora que ela tinha uma baita mala desse tamanho, mas não era de rodinha. Era um sacrifício para essa mulher carregar essa mala. O povo indo lá, tudo chique, porque o que eles faziam? Eles desciam de um ônibus e tinha que correr, porque o outro tinha horário. Vocês entenderam como que era? Desce de um ônibus, a rodoviária grande, lá de São Paulo, aquelas rodoviárias gigantes, já tinha que correr e ir para outra rodoviária, para pegar outro ônibus. E o povo já descia, já pegava a mala de rodinha e vamos para outro ônibus. Essa senhora acatava a malona dela. Ia lá toda torta, tentando chegar. O povo parou e falou assim, uai, mas a senhora viaja tanto, por que a senhora não compra uma mala de rodinha? Ah, você não compra. Essa mala aqui foi do meu pai. Essa mala foi da minha mãe. Essa mala meu pai carregou e eu carrego também. E arrastando. O povo tudo, fica aí, minha filha, eu estou indo. O que aconteceu? Todo mundo entrou no ônibus e partiu. Quando eles olham lá para trás, a mulher vindo arrastando a mala. Perdeu o ônibus, perdeu a viagem, perdeu a passagem. Perdeu. Todo mundo avançou e ela ficou lá, arrastando a mala pesada. Sabe por quê? Ela estava pegada no passado. Mala antiga, querido. Vamos modernizar a rodinha. É engraçado, mas é verdade. O passado. Era do meu pai, era da minha mãe, ralando. Todo mundo avançou. E ela ficou. Por quê? Estava carregando o passado na mala. Eu te pergunto, depois de tudo que eu consegui explicar para os irmãos nessa tarde, você tem carregado o passado na mala? Seja o seu passado mundano, seja só aquele dia que você aceitou Jesus e ficou estagnado naquilo, ou você está carregando só aquilo que você já fez, está esquecendo daquilo que você ainda tem. Hoje é dia de falar, não, eu preciso ver como que está o meu presente diante do Senhor.
Irmão do louvor, eu preciso ver como que está o meu presente. O que eu já fiz, e se hoje eu cair, cair. O que eu já fiz não vai me fazer nada. Eu preciso estar firme hoje. Eu preciso estar com o Senhor hoje. Eu preciso viver uma vida de entrega hoje. Eu preciso estar com Ele hoje. E o meu pensamento tem que ser Cristo. O meu alvo tem que ser Cristo. Será que esse alvo estava ficando muito longe para você? Será que esse alvo estava... Cristo. 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 Como que está o seu alvo, o seu objetivo? É Cristo? É a sua salvação? É a sua entrega diária? Como que está? Como que está? Está carregando o passado aí por quê? Está vivendo de passado aí por quê? Vamos experimentar o novo do Senhor? O Senhor tem novidade. O Senhor tem algo novo. O Senhor tem coisa nova para fazer para nós. Nós não precisamos viver do que o Senhor já fez. O que Ele já fez, Ele já fez. Mas o que Ele ainda vai fazer é grande. Você crê que o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida? E as promessas que o Senhor tem para você? As promessas que o Senhor tem para a sua vida? A maior delas, a promessa da salvação. Vamos alcançar? Vamos vencer? Vamos mudar o nosso posicionamento de ficar olhando para trás? Nós não podemos morrer não, querido. Nós não podemos morrer não. Nós já chegamos muito longe para morrer. Nós já chegamos muito longe para morrer. Tem gente virando estrada de sal por pouca coisa, por bobeira. Está olhando para trás por causa de plantinha no quintal que deixou lá na outra cidade. Querido, não dá. O Senhor vai estar colocando no seu coração nessa tarde coisas que você precisa abandonar do passado. Pode acontecer de ter coisas que você converteu e ainda não abandonou. Coisas do seu passado que você ainda não abandonou. Pode ser vício. Pode ser algumas atitudes que você ainda não abandonou do passado. Vai ficar vivendo o passado, olhando para o passado? Ou vai avançar? Porque eu já expliquei, se você decidir hoje, isso aí vai ficar no passado. Se você decidir hoje, isso aí não vai fazer mais bagunça na sua vida, não. Vai ficar no passado. Está precisando de força para decidir que quer ir à frente? Nós vamos orar por você. Está precisando de força para fortalecer? Nós vamos orar para você. Vai fortalecer o Senhor. Não é hora, não é momento de olhar para trás. O que passou, passou. Se Paulo ficasse olhando quem ele era, Paulo foi de perseguidor a perseguido. Se Paulo ficasse olhando quem ele era, jamais ele teria feito o que ele fez. Jamais ele teria feito o que ele fez. E olha aqui a palavra, tudo que Paulo deixou para nós. Se ele tivesse olhado, eu persegui os irmãos, nada. Depois que ele teve um encontro com Jesus, ele falou: quem eu era, eu era. O importante agora é quem eu sou. O importante é quem eu sou. Glória a Deus. O importante é quem você é em Cristo. Tu és nova criatura? Vamos avançar? O alvo é Cristo? Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem nos fazer
gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não se lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. hoje. Cuja vida Nós já tivemos um momento de oração, pelo sangue mas que agora desceu na cruz. nós vamos ter um momento de oração Exceto que específico provas virão, para você que, investida do vil em qualquer tentador. detalhe da minha pregação, você ouviu e falou: não, eu não quero viver de passado, eu quero o novo do Senhor para minha vida. Se você precisa de uma oração, vamos à igreja, colocar-se de pé. E você que precisa de alguma oração, você pode vir aqui na frente. Nós vamos estar orando por você. Nós não vamos viver de passado, mas não. Você vai fazer um ato aqui profético de que o que passou, passou, amém? E eis que coisas novas virão. O que passou, passou, eis que coisas novas virão. E eu sou a primeira que vou ali na frente. Porque o que passou, passou, eu quero o novo de Deus para minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Se você também quer uma oração, você pode ficar à vontade que o pastor irá orar por você. Amém? Lembranças do passado vêm e querem nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada. Aleluia. Vamos viver o novo do Senhor. O que o Senhor tem para nós. O novo do Senhor. Cristo na cruz. Vamos viver o novo, Milton. Amém? O novo do Senhor para sua vida, Andréia, irmãos. O novo do Senhor Jesus, o novo do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que prova
provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mas nenhuma condenação há cuja vida completa está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma para quem está em ti, querido Senhor. Glória a Deus, aleluia. Entregamos a Ti, Senhor. Entregamos a Ti, Senhor. Bendito seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome. Uma ótima noite para os queridos irmãos. Semana abençoada de vitória, na presença do Senhor, levados, guiados pelo Espírito Santo. Glória, glória, glória a Ele sempre. E que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos, e todos nós digamos, e todos digam, com alegria, todos digam, cumprimento o irmão e a irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.